Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma videoaula de matemática e hoje a proposta é fazer a correção passadas para vocês na aula anterior, referente ao conteúdo fatoração com a colocação de um fator comum em evidência. Está aí abaixo na tela, vocês estão vendo, essa foi a atividade do livro didático de vocês, onde diz: responda as questões no caderno, colocando o fator comum em evidência, fatore os seguintes polinômios. Então acompanhe aí comigo a correção dessa atividade. Estamos aí com a letra A. A letra A eu tenho o seguinte polinômio: 10x mais 10y. O primeiro passo a fazer aqui é identificar qual será o termo comum que eu vou colocar em evidência. Você vai observar aqui e aqui. Qual é o termo comum aos dois termos algébricos? Vamos observar. O x ele está aqui no primeiro termo algébrico. E ele está aqui? Não. Então o x não será um termo comum que eu vou colocar em evidência. O y ele está aqui no segundo termo algébrico. Ele está aqui no primeiro? Não. Então quem é que está nos dois termos algébricos ao mesmo tempo? É o 10 e o 10. Então o termo comum que eu vou colocar em evidência é o 10. E o que é colocar em evidência? Eu vou repetir o 10 uma vez, colocar o sinal de vezes e abrir o parênteses. Isso é colocar o termo comum em evidência. Agora eu vou pegar o primeiro termo algébrico e vou fazer a divisão. 10x dividido por 10, a gente cancela o 10 com o fator comum em evidência que é o 10. O que sobra é apenas o x. Aí você escreve aqui dentro do parênteses. Mais 10y dividido por 10, eu vou cancelar o 10 com o termo comum em evidência que é o 10 e sobra o y. Então essa é a forma fatorada, é a resposta da letra A. 10 que multiplica x mais y, conforme vocês estão vendo aqui no gabarito de vermelho. 10 que multiplica x mais y é a resposta da letra A. Agora vamos para a letra B. Y ao quadrado mais 9xy. Primeiro passo, observe qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência. O x ele se apresenta aqui no segundo termo, mas ele não está aqui no primeiro termo. Então o x não é um fator comum. O y ele aparece aqui e também aparece aqui. Então o fator comum que eu vou pôr em evidência é o y, porque ele está aqui e aqui ao mesmo tempo. Escreve o y que multiplica. Agora nós vamos dividir esse termo aqui por y, que é o que eu coloquei em evidência. Y ao quadrado dividido por y, você pode escrever ali em cima. Ó. Y ao quadrado dividido por y, a gente vai recorrer a um conteúdo que a gente estudou no início do ano. Propriedades das potências. Divisão de potências de mesma base. Aqui no y, quando não tem nada no expoente, eu sei que tem o 1. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. E o 1 não precisa escrever no expoente. Então a resposta de y ao quadrado dividido por y é y. Porque y vezes y é y ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar o segundo termo, 9xy, dividir por y. Cancelando o y com o termo comum em evidência, que é o y, o que sobra é o 9x. Então você escreve o 9x aqui. Então essa é a resposta da letra B. Y que multiplica y mais 9x, conforme vocês estão observando aqui no gabarito da questão. Agora vamos para a letra C. 0,5x menos 1y. Qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência? Você observa. O x ele se apresenta aqui no primeiro termo algébrico, mas ele não está aqui no segundo termo algébrico. Então o x não é um fator comum em evidência, que eu vou colocar em evidência. O y ele vai estar aqui no segundo termo algébrico, mas ele não está aqui no primeiro. Então o y também não é um fator comum. Agora a gente observa, aqui eu tenho 0,5 e eu tenho 1. Será que dá para dividir o 0,5 pelo próprio 0,5 e o 1 pelo 0,5? Sim. Aqui no 1,
eu tenho 2 vezes 0,5, porque 0,5 é a metade de 1. Então, o fator comum que eu vou colocar em evidência é o próprio 0,5. Você escreve 0,5 que multiplica, abra o parênteses. Agora eu vou pegar esse primeiro termo algébrico e vou dividir pelo fator comum que eu coloquei em evidência. 0,5x dividido por 0,5, cancela 0,5 com 0,5 e sobrou quem? Sobrou só o x. Menos, eu vou pegar o segundo termo, 1y dividido por 0,5, 1 dividido por 0,5 vai dar 0,5. Imagine que o 1 seja R$1. Qual é a metade de R$1? 50 centavos, ou seja, metade de 1, 0,5. 1 dividido por 0,5, 2, porque 2 vezes 0,5 dá 1. E o y que sobrou você escreve aqui. Então a resposta, a forma fatorada é essa, 0,5 que multiplica x menos 2y. Essa é a forma fatorada. É a resposta à letra C, conforme vocês estão vendo aqui no gabarito de vermelho ao lado. Letra D. A menos A elevado ao cubo, que multiplica B elevado ao cubo. Primeiro passo, identificar qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência. Veja, o A ele está aqui no primeiro termo algébrico e ele também está aqui. Observe que aqui o A elevado a 1 no primeiro termo algébrico e A elevado ao cubo no segundo termo algébrico. Veja aqui que eu tenho B elevado a 1 e B elevado ao cubo. Então, qual vai ser o termo comum em evidência? Simples. O A ele está aqui ao mesmo tempo. Então, o A é um dos fatores comuns. O B ele está aqui ao mesmo tempo. Também vai ser um do fator comum. Então, o fator comum que eu vou colocar em evidência é o A vezes B. Abro parênteses. Pegando aqui o primeiro termo. A vezes B dividido por A vezes B, cancela A vezes B. Com A vezes B, sobra só o 1. Menos A elevado ao cubo dividido por A elevado ao cubo dividido por A, repete a base, divisão de potência, mesma base. Aqui, quando não tem nada, é 1, subtrai, ó. 3 menos 1, 2. A elevado ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. E B elevado ao cubo dividido por B também vai dar B elevado ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada, a resposta da letra D. A vezes B, que multiplica 1 menos A ao quadrado, B ao quadrado. Letra E. A ao quadrado vezes x mais A vezes B vezes x. Vamos observar qual vai ser o termo comum que eu vou colocar em evidência. O A, ele está aqui no primeiro termo algébrico e ele está aqui também no segundo termo algébrico. Então, o A é um dos fatores comuns. Escreve ele aqui. O x, ele está aqui no primeiro termo algébrico e também está aqui no segundo termo algébrico. Então, o x também é um fator comum. O B, ele só se apresenta aqui. Ele não está no primeiro termo algébrico, então não é um fator comum. Então, o fator comum que eu vou colocar em evidência é o A vezes x. Pegando aqui, ax ao quadrado dividido por ax ao quadrado vezes x dividido por ax. Se eu pegar a ao quadrado e dividir por a gente repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. 1 não precisa colocar. A ao quadrado dividido por a é a, porque a vezes a é a ao quadrado. E o x cancela com o x que está em evidência, fica só a. Mais, pegando a vezes b vezes x e dividindo por ax, cancela a com a e x com x, sobra só o b. Então, a forma fatorada e a resposta da letra E é ax vezes a mais b, conforme vocês conferem aqui no gabarito. Ax que multiplica a mais b. Vamos para a letra F. A letra F eu tenho x elevado ao cubo, que multiplica y elevado ao cubo. Desculpa, x elevado ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, menos x elevado à quinta, y elevado à quinta. Qual o fator comum que eu vou colocar em evidência?
Se aqui tem x elevado à quinta e aqui tem x elevado ao quadrado, você sempre vai colocar o que tem o menor expoente. Porque o que tem o menor expoente está dentro daquela expressão que tem o maior expoente. Então, o fator comum que eu vou colocar em evidência é o x ao quadrado e y ao quadrado. Esse é o fator comum. Pegando aqui o primeiro termo, x ao quadrado, y ao quadrado dividido por y ao quadrado que eu coloquei em evidência. Fica só 1 menos x elevado à quinta, y elevado à quinta dividido por x ao quadrado. Vamos pegar por parte. X à quinta dividido por x ao quadrado. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Então dá x elevado ao cubo. Agora eu vou pegar y elevado à quinta dividido por y ao quadrado. Do mesmo jeito, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Y elevado ao cubo. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio aí da letra F. X ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao cubo vezes y ao cubo. Ok? Caminhando aqui para a finalização da correção, a letra G. 1/3 vezes A mais 1/9 vezes B. Qual é o termo comum que eu vou colocar em evidência? Não é o A, porque ele só está aqui no primeiro termo algébrico, que não está no segundo. Não é o B, que ele só está aqui no segundo. Aí você vai observar os valores numéricos, 1/3 e 1/9. 1/3 ele está dentro de 1/9. Por quê? Porque dá para dividir 1/9 por 1/3. Então o termo comum em evidência, que eu vou colocar aqui, vai ser 1/3. 1/3 é o fator comum que eu vou colocar em evidência. Dividindo 1/3 vezes A dividido por 1/3, cancela 1/3 com 1/3. Sobrou o A. Mais 1/9 vezes B dividido por 1/3. Divide os valores numéricos. 1 dividido por 1 é 1. 9 dividido por 3 é 3. E repete o B. Então, essa é a resposta da letra G. 1/3 que multiplica A mais 1/3 que multiplica B. Indo aqui para a última questão, a letra H. 2,5A que multiplica x ao quadrado menos 2,5A. Então, qual fator comum eu vou colocar em evidência? Aí você observa, o 2,5 ele se apresenta aqui no primeiro termo algébrico e aqui também no segundo termo algébrico. Então, eu posso dizer que 2,5 é um dos fatores comuns aos dois termos algébricos que eu vou colocar em evidência. Aqui eu tenho o A, nesse primeiro termo algébrico, aqui também eu tenho o A. Então, o A vai ser também um fator comum que eu vou colocar em evidência. Então, 2,5A é o fator comum que eu vou colocar em evidência. Pegando aqui o primeiro termo algébrico, 2,5 ax ao quadrado dividido por 2,5A, eu vou cancelar o 2,5 com 2,5 e vou cancelar o A com o A. Sobra quem? Sobra apenas o x ao quadrado. Menos 2,5A dividido por 2,5A, eu vou cancelar 2,5A com 2,5A que está em evidência. E todo valor dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, a resposta vai ser essa. A forma fatorada desse polinômio é esse aqui. 2,5A que multiplica x ao quadrado menos 1. Essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. Então, pessoal, essa foi a correção das atividades propostas referente ao conteúdo fatoração com a colocação de fator comum em evidência. É muito importante a gente aprender a fazer a fatoração, principalmente quando iniciamos nossos estudos sobre a equação do segundo grau, que algumas equações podem se apresentar através do polinômio, em adições de termos algébricos, como também na forma fatorada. A gente resolve tanto a equação do segundo grau na forma de adições de termos algébricos, como na forma fatorada. A gente vai aprender a fazer a resolução de equações como essa, e é necessário a gente
ter consolidado este assunto sobre fatoração, principalmente com a colocação de um fator comum em evidência. Então, um grande abraço. Essa foi a aula de hoje, com a correção do exercício. Até a próxima aula, se Deus quiser.